Eu recebi o convite, tempos atrás, de frequentar o estudo bíblico de uma igreja evangélica. E agora todo mundo vai pensar, lá vem o fanático fiel. Não. Vamos lá, aos 21, eu estou agora com pé no 39, estou bem próximo de completar 39 anos. Com 21 eu fiz parte de uma igreja evangélica. E, obviamente, eu tenho críticas a tecer por causa de algumas questões dogmáticas que o pessoal, querendo ou não, eles acabam sendo preconceituosos mesmo sem querer. Por que eu falo disso? Eles, de uma certa maneira, isso é feito inconsciente, eles não fazem isso por querer. Mas é que há uma instrução dentro da igreja que o pessoal interpreta mal. Então já vou até pontuar. Que é o seguinte, existe lá algum dos versículos, eu não vou recordar em qual livro e qual capítulo, né? Mas onde o pessoal cita que nós não devemos nos sentar à mesa com os ímpios. Tá? Eu li isso jovem, eu vi isso sendo pregado na igreja. O problema é, as pessoas, elas vêm com a sua cultura, a sua mentalidade diante de um pastor, elas ouvem isso e no coletivo inconsciente elas colocam dentro do coração que, o que é os ímpios? O que são os ímpios para quem não conhece esse termo? E ímpio é qualquer pessoa que é considerada impura, negativa, vamos colocar assim. Vamos dar exemplos. Alguém que cometeu crimes, alguém que de alguma maneira, enfim, errou na vida, né? Seja lá por quais as circunstâncias que vocês consideram. Pense em tudo que vocês consideram errado perante Cristo, perante Bíblia e perante dogma religioso, e isso é o alicerce para que eles não sentem à mesa com essas pessoas. Só que tem um detalhe, do qual essas pessoas elas não devem esquecer. Primeiro, nós vivemos no mundo. Isso aqui é o planeta Terra e a gente é obrigado a conviver com pessoas boas e pessoas não tão boas. Tá? E vocês já vão entender onde eu vou chegar. Só que, o que ocorre? As pessoas, elas absorvem desse jeito e o que elas entendem na cabeça delas? Bom, se o fulano, lá na escola onde eu estou estudando, ou no clube que eu frequento, sei lá, na festa que eu vou, ou depois, se eu não o vejo seguidamente em uma igreja, ou ele não cita que vai a alguma igreja, eu não vou mais andar com ele. Aí essas pessoas param de se cumprimentar na rua, fazem questão de desviar o caminho, desviar o olhar, e inclusive até a tratar mal no seu círculo pessoas que não frequentam tal lugar. E simplesmente desqualificam qualquer pessoa, simplesmente, né, pelo único e simples fato da pessoa não congregar. Ou dela não saber que essa pessoa não congrega lá, mas também não congrega em nenhuma outra igreja. Então há, querendo ou não, uma discriminação por parte da pessoa em olhar para as outras e julgar. O que tem a ver isso? Isso, querendo ou não, é uma soberba. E o que precede a soberba? Aliás, qual é o próximo passo de quem é soberbo? Queda. E queda significa que essa pessoa em algum momento ela vai errar. E aí o que vai acontecer com ela? Ela será pisoteada pelas outras pessoas que ela julga erradas. E aí o que eu vi ontem, né, na igreja? Ontem eu fiz o estudo bíblico, um pastor pregou lá durante um tempo e, cara, foi muito legal a palavra dele. Isso eu tenho que pontuar a vocês. E antes que vocês pensem, o cara vai virar evangélico. Não. Não, porque eu já fui. E hoje eu já tenho uma visão diferente da igreja evangélica. E num todo. E vejam bem, eu não sou contra igrejas. Muito pelo contrário. Eu já citei aqui, igrejas são necessárias. Se o mundo, tendo igrejas, ele já é um pouco estranho, imagina um mundo sem igrejas. Sem alguém que pregue e que faça as coisas, que dê doutrina, que dê às pessoas direcionamento. E outra, tem muito trabalho social acontecendo dentro de igreja com recurso das próprias pessoas, sem ter envolvimento governamental nenhum. Então, justifica que igrejas não paguem impostos. Justamente por isso. Agora, as igrejas que só pensam em dinheiro, essas na minha opinião deveriam pagar imposto. Só que daí tu vai ser injusto, porque daí tu tá selecionando algumas para pagar e outras não. Então tu tem que, em teoria, classificar todas como dentro do mesmo balaio. Mas vamos lá. O que esse pastor comentou em várias ocasiões? Ele falou justamente dessa soberba, não somente dos evangélicos, mas em todas as religiões. E aí o que ele falou? Ele deu um depoimento, ele comentou a respeito de um rapaz, obviamente ele cuidou e não citou o nome, não citou de onde a pessoa era, nada. Não deu nenhuma característica. Simplesmente ele comentou que um dia esse rapaz levantou a mão e deu o testemunho dele. E aí ele falou, diante de todos lá do estudo bíblico, cara, às vezes quando uma pessoa fala, eu quero dar um testemunho, a gente até se assusta, porque sabe que pode vir algo pesado dali. E aí
O cara deixou o cara falar, obviamente, né? E aí ele comentou: tava lá em tal lugar e tal, viu o pessoal da Umbanda, ou sei lá, qual religião afro. Não, aliás, eu acho que era mais pesada. E aí fizeram lá uma oferenda, porque tinha galo. Tá, não vou falar a palavra porque é chato. E quando é animais, né, em característica que vocês já imaginaram, geralmente é essa galera do candomblé, não da Umbanda. A Umbanda não, em teoria, não trabalha isso, a não ser quando lá dentro existe o cruzamento. Alguém que pertence a outro... Como é que eu chamaria isso? A outra divisão, eu vou colocar assim porque eu realmente não sei o nome pra valer. Então pertence a outra divisão também, vai lá e faz alguma coisa misturando as linhas de pensamento e filosofia. Vou colocar desse jeito. E aí acaba dando o cruzamento das informações, o que não é legal na minha opinião. Por isso que eu não frequento. Por isso que eu não me aprofundo. Mas quando eu era bem jovem, ele devia ter... Bem jovem não, era criança. Eu fui na Umbanda. Tá? Mas enfim, fui por pouco tempo, acho que isso não deve ter durado 1 ano. Depois a gente acabou se desligando disso. E isso tem uma alcunha aí de família, enfim, coisas que passam na nossa vida pra gente aprender um pouco mais, né? São lições. E o que essa pessoa daí pregou? Cara, tu não deveria ter ido lá e chutado e brigado com o pessoal, enfim. Tu não deveria ter feito isso. De ir lá e mexer justamente com a fé e com a religião de outra pessoa. Tu pode sim chegar nas pessoas e conversar, mas fazer o que tu fez... Por exemplo, é a mesma coisa que tu entrar num templo budista e chegar lá quebrando todas as mensagens espirituais que os caras têm. Seja naqueles tubos que ficam girando, que é justamente eles recebem o vento e eles giram para que aquelas palavras se espalhem aos 4 ventos, como eles chamam, né? Que é da Rosa dos Ventos, norte, sul, leste e oeste. Então, isso aí é um pouco de teoria de geografia, ok? E também as imagens de Buda que eles têm, que é do Buda gordinho, do Buda magro, que é o Siddhartha Gautama, enfim. Imagina vocês pisando num templo, ou o contrário, pensem em um outro fanático religioso entrando na igreja evangélica e quebrando as cadeiras, ou o que tenha de informação ou de simbolismo lá, quebrando a cruz, que o evangélico ele coloca sempre a cruz vazia porque ele sabe, Jesus ressuscitou, então ele está vivo, ele nunca se foi. Então o pessoal preza por manter a cruz vazia. Eles deixam apenas o manto, que eu acho que ou representa a alma de Cristo, ativa, ou representa o que foi derramado, se é que vocês me entendem. Porque geralmente o manto ele é vermelho, né? Para simbolizar o sacrifício. Então... E eu vi uma pregação muito boa, muito consistente sobre soberba religiosa, sobre... Não, nós temos que dar o nosso testemunho com as nossas atitudes e não falando o que é certo e o que é errado. Vi também nessa pregação comentando sobre a fé, sobre a consistência de ler e praticar a Bíblia, não somente ler ela e ter um monte de conteúdo na cabeça. Falou-se muito sobre a recepção de novos membros, ou de como falar com as pessoas na rua, como se portar, de manter a educação, de não erguer a voz. Ele comentou até de um episódio no hospital, onde um irmão foi lá ajudar uma pessoa que estava enferma. Aí houveram ali as questões pessoais, né, dessas pessoas envolvidas que não vêm ao caso, que não vai acrescentar nada no assunto. Mas ele comentou que a pessoa se exaltou, esse irmão que foi lá para acudir uma irmã que estava enferma. E aí ele falou, cara, tu tá dentro de um hospital? Tu não pode sair gritando. Existem outras pessoas ali no corredor que estão ali enfermas, estão ruins, estão precisando de atendimento, acolhimento. Aí chega a nós, né, representados ali com a identificação da igreja tal, e tu dando show, pisando forte, dando pulo, gritando. Cara, não é legal isso. Ele falou, e outra, Deus não é surdo. Então tu não precisa gritar, tu não precisa fazer fiasco. Basicamente ele falou isso de um jeito diplomático, tá? Então ele puxou a orelha desse irmão. E cara, quando eu vi isso aí, olha aí, cara, finalmente encontrei uma igreja evangélica onde o pessoal realmente prega o que é certo. O que eu acho que deveria ser a conduta de qualquer religioso, qualquer praticante da espiritualidade em geral. Sim, tem coisas eu acho que tem coisas que eu concordo e que eu discordo em todas as religiões. Porque eu não sou dogmático. Eu não penso nas coisas tal coisa não pode. Por exemplo, mesmo quando eu ia na igreja evangélica, eu não deixei de ouvir Angra, eu não deixei, nunca parei de ouvir Metallica,
Eu não deixei de gostar um pouco de Ramones. Com o tempo eu fui gostando menos, tá? Mas não porque eu acho ruim. É porque eu acho que tem outros sons melhores, né? Que a gente tem que ouvir coisas novas. Hoje eu escuto uma banda de 3 meninas chamadas The Warning. Eu acho que eu não vou parar tão cedo de ouvir as músicas, até porque, como eu falei pra vocês, eu não pretendo me tornar membro ativo dessa igreja. E, aliás, de nenhuma. É uma coisa, é um conceito meu que eu creio que não vai mudar. Não que eu seja teimoso nisso, mas é que eu olho, eu não consigo conectar da mesma forma que aquelas pessoas, porque eu tenho a minha visão. Ela é um pouco diferente. Eu acredito em reencarnação. O evangélico não admite isso. O católico também não. Eu acredito que é possível vida fora da Terra, apesar de nunca ter visto nada. Mas eu tenho parentes, pessoas com bastante discernimento do que é certo e o que é errado, e que já viram coisas estranhas acontecendo. Coisas estranhas não, já viram objetos diante dos seus olhos. Numa época lá nos anos 60, 70, que tu não podia filmar nada. Então assim, são pessoas lúcidas, elas não rasgam dinheiro, não comem merda, né, não fazem, não praticam nenhum tipo de coisa estranha. São pessoas lúcidas, coerentes, sensatas. Tem ali o seu nível de intelecto, apesar da baixa escolaridade. Então dá pra confiar no que essas pessoas falam. E conheço pessoas do mais alto garbo de conhecimento. Pessoas que têm, sei lá, 1, 2, 3 bacharéis, que têm estudos profundos e que comentam, não, eu já vi coisas estranhas no céu. E uma das pessoas dessas que citam da possibilidade de vida fora do nosso planeta, comentou que já viu no meio do mato um ser. Então, como que eu, lá, junto ao pessoal, vou dizer pra eles que vocês estão errados? Não, eu não posso dizer isso. Primeiro que ofende a fé deles, e segundo porque eu tô dentro do templo deles. É errado eu falar os meus achismos lá. Só que o detalhe é, por eu ter essa mente que eu considero mais aberta a essas esferas, não tem como eu comungar junto com eles e ser aceito. Porque em algum momento nós vamos conflitar, claro que de maneira cordial, mas eles não vão me aceitar como membro tendo esse tipo de pensamento. Em compensação, eu encontrei finalmente uma igreja que é sensata, ponderada, e que comenta a respeito de a tua fé não deve pisar na fé do outro. O que tu está aprendendo aqui é a dar exemplo com as tuas atitudes e não pregando para os outros. Até porque isso é chato. Eu, com o tempo, eu vi que isso é chato. Um dia tentaram pregar para mim e eu sabia mais de Bíblia do que o cara que estava tentando pregar para mim, Jesus Cristo. Aí a primeira coisa que eu perguntei para ele então por que Deus pediu para Abraão ceifar seu primeiro filho, seu primogênito? O cara travou, colou as placas. Eu falei, então me explica isso. Só que é claro, no momento do ato em que ia acontecer, apareceu uma cabra que berrou. E Abraão, já com o punho para cima e com uma adaga, não desferiu o golpe. Segurou e olhou para lá. Então o que aconteceu? O sacrifício foi da cabra. Mas é óbvio, o cara não sabia disso. E aí eu pensei, cara, não adianta tu sair por aí pregando e tentando trazer fiéis porque a tua igreja pediu. Se a tua igreja tá fazendo bem pra ti, que legal, show. Só que tu tem que ter uma boa base também se tu vai querer pregar pros outros. Então, como é o melhor jeito? E nisso eu concordo com o pastor de ontem. Ele falou, mostre para os outros com as tuas atitudes o quanto é bom. Cara, essa frase, eu olhei pra todo mundo ali dentro diferente naquele momento. Beleza, vocês que estão aqui, se vocês não entenderem isso aí, vocês são burro pra caramba. Porque é justamente isso. Não prega, tu não tem base pra pregar. E não adianta, por exemplo, eu aqui, querendo ou não, olhando pra algumas coisas que eu falo aqui, eu de uma maneira indireta eu sou também um pregador. Mas calma lá, antes que vocês me condenem, tô muito distante do estudo de teologia daquele pessoal. Eles têm um preparo de 15, 20, 30 anos. Eu não. Porém, obviamente, Deus capacita os seus. O que eu tô querendo dizer aqui pra vocês? Em todo momento, mesmo eu não sendo dogmático como aquelas pessoas, eu digo a vocês, tenham um discurso equilibrado. Tentem olhar pro teu irmão, independente de tu não concordar com ele, mas olha pra ele com carinho e com respeito. Entenda que daqui a pouco a vida que ele teve proporcionou pra ele aquilo ali, que não vai ser igual ao teu. Então, na minha opinião, não existe religião perfeita, não. Fé em Jesus Cristo, sim, essa é a perfeita. E ainda assim,
Alguns dogmas do que está escrito, na minha opinião, foi mudado pela mão do homem e pela interpretação e traduções. Ou seja, nem tudo que está escrito que nós consideramos literal realmente é para ser praticado daquele jeito. Porque tem um versículo também que ele é... Na verdade, assim, tem um mandamento e um versículo que mata qualquer coisa errada que vocês possam fazer quando vocês têm atitudes histriônicas. E isso eu falo para vocês... E é um reforço para minha cabeça, tá? Ou seja, se um dia eu errar nisso, que todos nós erramos, saibam que eu vou me redimir, obviamente. Mas vamos lá. Mas eu não sou o Ed Mota, tá? Que tem hiperfoco em fazer burrada e depois pedir desculpa. Então vamos a isso. Primeiro, o mandamento que fala é amai-vos, amai ao próximo como ama a ti mesmo, né? Amai-vos uns aos outros, como a si mesmo. É que a hora está escrito de um jeito, a hora está escrito de outro. Esse mandamento por si, ele já é o pináculo do que nós deveríamos fazer como seres humanos. E aí tem a outra passagem sobre os mansos que herdarão a terra. Ou seja, essa coisa belicosa que a gente tem, esse espírito guerreiro de conflitos, em primeiro lugar, isso é biblicamente errado. E eu estou falando do que está acontecendo no mundo hoje. E no que acontecia no mundo quando eu era criança, quando eu nasci lá em 87. Eu não vou citar os nomes, mas aí Golfo, Vietnã, Estados Unidos, Hiroshima, Nagasaki, lá com Estados Unidos e eles, tudo isso. Afeganistão, atualmente Ucrânia e Rússia, todos esses lugares, essas bobagens que acontecem. Israel e Palestina, que eu espero, assim, tomara que acabe isso o mais rápido possível. Queria que já tivesse terminado ou que nem tivesse acontecido. Porque eu falo isso pra vocês, faz sentido tu encostar em instrumentos de metal que disparam contra o teu irmão. Faz sentido tu ir lá e exterminar com um cara que ele tem a família dele, ele tá pensando às vezes, enquanto ele tá ali, cumprindo o horário, ele tá pensando nos filhos, na mãe, no pai, que ele deveria estar em casa, sei lá, comungando, trocando ideia, abraçando as pessoas, ele tá lá, tendo que exterminar com um cara do outro lado da trincheira, que ele nem sabe quem é, e que daqui a pouco também... Pô, esse cara também tem família. Não faz sentido isso. Tudo para disputar, às vezes, um território. Quando, na verdade, nós deveríamos andar em todos os lugares do planeta, porque somos todos um único povo. A gente tem ali as distinções de língua, de território, mas, cara, é uma raça só em cima desse planeta. E as outras que coabitam são os nossos irmãos menores. E aí? E aí a gente tá lá, conflitando uns contra os outros. Não faz sentido algum. Então, esses dois, o mandamento e esse versículo, só esses dois já bastariam pra gente ter uma terra em paz. E por isso que a minha visão quanto à religiosidade, quando ela te incuba, quando ela te coloca numa caixinha, ou quando ela quer te engessar de alguma maneira, eu acho isso ruim. Em compensação, a pregação que eu vi, se as pessoas compreenderam bem, aí eu entendi, olha, essa liturgia aqui conversa comigo. Essa aqui, de fato, aquela ali, se eu pudesse dar 1000 estrelinhas lá e dizer, pô, que aula de vida com tudo que esse cara falou. Então, só disso ali já valeu o curso todo. E o que eu digo a vocês a gente tem que sim beber de todas as vertentes. Siddhartha Gautama, devemos, se a gente puder ler a respeito, que é o tal do Buda, só que é o Buda magro, né? O Buda gordinho é aquele da patente. O Buda de verdade é o cara magro. Tá? Se a gente puder entender um pouco da Índia, daquela cultura e por que eles lidam com as coisas daquele jeito, é espiritualidade, gente. Não adianta. E é de um mundo oriental muito mais antigo do que o nosso aqui ocidental. O mundo ocidental ele tem 500, 600 anos estourando, tá? Claro, tem também os índios que dominavam aqui, então era outra cultura. Mas quando veio aqui colonizado, tá? Aí mudou um pouco, porque daí veio a fé cristã. Só que aqui é tudo recente. Lá para outras bandas é tudo mais antigo, tem 2000 anos ou mais, né? China, as tradições asiáticas, o porquê que eles falam sobre dragões, o porquê que eles lidam com a espiritualidade de uma maneira diferente. E aí viemos para a Europa, ali onde é o berço, né, do cristianismo como a gente conhece hoje. O porquê que aquele povo se comporta de tal maneira. E o porquê que nós temos a fé que veio importada de lá para cá desse jeito. E aí, obviamente, aqui, né, onde a gente daí tem a mistura latina, do México para baixo, onde tem maias, astecas, aí temos aqui, bem na ponta sul ali, tupi, guarani, enfim,
O que mais? Aí a mistura do Maragata e Chimango, que daí é uma mistura de jesuíta, que é povo europeu, principalmente portugueses, alguma coisa de espanhóis, e a mistura dos índios que estavam aqui. Então são várias misturas. E isso tudo, esse caldeirão todo, nos proporciona o quê? Alguns dogmas e caixinhas, e aí nos colocam véus, querendo ou não, para enxergar que existe uma espiritualidade que ela não é só o celestial. Carruagens de fogo. Vocês acham que o termo ele está falando a respeito de quê? Era o jeito com que eles conseguiam olhar para os objetos que eles iam interpretar. E se daqui a pouco aquilo ali não é algo muito tecnológico ao qual eles descreveram desse jeito? Aí a gente trata isso como anjos de, entidades com asas. Mas eles não explicam ali se eram nórdicos, se era o quê, enfim. Né? Então, assim, a gente tem que tentar interpretar as coisas. Nem tudo é tão celestial e angelical e vindo dos céus como a gente acha. Então, isso tudo me faz não pertencer, como as outras pessoas esperam que eu pertença, a uma religião. Em compensação, o que eu vi ontem como fé pura, aquilo ali eu achei muito legal. Então, assim, se todas as igrejas evangélicas fossem com aquele nível de pregação que eu vi no domingo, cara, nós estaríamos bem melhores. Aqui no Brasil e em vários lugares. E se todas as outras igrejas copiassem aquele discurso e colocassem como a principal bandeira, poxa, aí eu ia dizer pra vocês, beleza, bem-vindos a qualquer religião que vocês escolham. Mas o símbolo maior, o balizador, o pilar central tem que ser esse. A palavra de um jeito livre, mas o comportamento ele não pode ser totalmente repreensivo com as pessoas. Tem que ser repreensivo, ou seja, tentar controlar os teus filhos. Né? Principalmente ficar de olho no que eles estão fazendo, para que eles não caiam em problemas. Mas com as outras pessoas adultas, mais flexibilidade. Bom, esse vídeo já ficou longo demais. Se os vídeos do canal Cortina Preta conversam com você ou lhe tocam de alguma maneira, fica aqui disponível os links, tanto abaixo do banner como também na descrição desses vídeos, para que você ou contribua com o canal ou compre alguns dos cursos. A minha missão é deixar você perceber o mundo 360 graus à sua volta.